Muito bem, vamos ler então o texto. E, querendo Deus, iremos até o versículo 17. Muito bom dia, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Evangelho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre as minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para, juntamente convosco, eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me avergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E este justo viverá pela fé foi exatamente uma das grandes chaves para virar a vida de Martim Lutero, não é? O justo viverá pela fé. E em toda a carta de Romanos aponta exatamente para isso. Aliás, há aqui uma carta de Romanos balança constantemente entre a lei e a graça. A lei e a graça, não é? E se quisermos, faz a transição do judaísmo para o cristianismo. E nós costumamos afirmar que a nossa civilização ocidental, como a conhecemos ainda, tem uma tradição ou tem uma matriz judaico-cristã, porque ela assenta naturalmente no judaísmo, naquilo que são os seus valores e fundamentalmente no cristianismo, com certeza. Meus irmãos, no verso 8, e depois daquilo que nós já revimos em relação à semana passada, nós vemos Paulo a falar da fé dos romanos e a destacar a fé dos romanos. Fé esta que era anunciada em todo o mundo através dos romanos. De facto, é interessante. Paulo, até então, nunca tinha estado em Roma. Havia, contudo, uma igreja forte em Roma, talvez por ser a capital do Império, porque era um centro grande e por isso mesmo muitos procuravam aquela cidade para emprego, eventualmente, até que começaram a vir problemas. Digamos, era uma cidade de oportunidades, mas uma cidade de grandes problemas também, de grandes contrariedades para os cristãos, e já vamos ver isso um pouquinho mais adiante, mas a fé dos cristãos em Roma é aqui evidenciada, e Paulo dava graças a Deus por essa fé, porque mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque por todo o mundo é anunciada a vossa fé.
mesmo sem os meios de comunicação que nós temos hoje. Hoje, com facilidade, nós usamos a televisão, a rádio, até a internet. Naquele tempo não havia nada disso. Naquele tempo era boca a boca. Mesmo a página escrita não existia. Não é? Ela só surge bem mais tarde. Então era boca a boca, mas de boca a boca eles anunciavam e partilhavam com os seus amigos. Portanto, havia aqui uma rede tremenda. E isto, meus irmãos, constituiu um problema para o imperador e para todos aqueles que estavam de volta dele, porque não conseguiam conter, digamos, deixem-me usar isto assim nestes termos. O cristianismo minava o império. Minava naquele sentido de que ele entrava, espalhava-se, passava de família em família. E é interessante que não apenas entre aqueles que eram escravos, entre aqueles que eram judeus, que podemos dizer de algum modo estavam secundarizados, não eram pessoas de grande relevo, mas o Evangelho começou a ser pregado, começou a chegar, inclusive até pessoas de alta posição na sociedade em Roma. E, portanto, era impossível o imperador conter, digamos, toda esta dispersão do Evangelho, não é? Mas isto, meus irmãos, era resultado de uma grande dedicação, de uma grande entrega. É interessante porque historiadores pagãos do Império Romano observavam o comportamento dos cristãos, particularmente. E os irmãos sabem, eu creio daquilo que tenho lido, que um dos grandes trunfos, aquilo que foi um grande motivador e potenciador do desenvolvimento da fé em Roma, não foi tanto por causa da palavra, ainda que isso tivesse acontecido, mas por causa do testemunho. O testemunho de vida. Isso é que, de facto, foi marcante. Ao ponto de um historiador que foi, de certo modo, mandado pelo imperador para acompanhar, para investigar, ver o que se passava. Ele dizia, vede, há uma frase que é comum, lapidar, vede como eles se amam. E, portanto, dava, digamos, reporte, dava relatório do grande amor que ele conseguia observar nos cristãos. E era isso exatamente que fazia com que houvesse ali como que uma cola, que houvesse ali uma ligação. Os crentes multiplicavam-se, mas por causa do seu amor, por causa da sua fé, de uma forma muito vivida, muito intensa, e da entreajuda que havia entre eles, não é? Irmão Américo? Quando o pastor diz ao Evangelho minado, eu lembrei-me daquela parte em que quando Pedro foi preso e foi maltratado e disseram que não falassem mais no nome de Deus. Ele importa mais obedecer a Deus que aos homens. Isso. Mas depois o conselho reuniu-se e houve alguém que disse aquela obra que é Deus que não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Contra Deus, não é? E era isso que acontecia em Roma, com os cristãos. Aliás, acontecia em Roma, acontecia em outros lugares. Mas em Roma era mais visível, mais incisivo. E particularmente com este aspecto. Havia aquela igreja em Roma, que era uma igreja forte, sem que algum apóstolo tivesse chegado lá. Os irmãos pensaram nisto, consideraram isto? Não há registro, antes de Paulo ter ido lá, que algum apóstolo tivesse ido e começado a pregação lá. Paulo nunca tinha ido em nenhuma das viagens missionárias. É nesta terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo está então com uma intenção muito firme de chegar a Roma, ainda que ele diga aqui que já tinha tentado outras vezes, mas tinha sido impedido. Paulo estava agora na missão para levar até Jerusalém aquela oferta dos cristãos da Macedónia, por causa dos pobres, da fome que havia em Jerusalém, e depois o plano dele era chegar a Roma. Só que nós sabemos de Atos dos Apóstolos o que é que aconteceu quando Paulo estava em Jerusalém, não é? Ele foi preso.
E houve, digamos, aqueles últimos capítulos de Atos dos Apóstolos têm a ver exatamente com todo o processo de inquérito e de ser mandado de um lado para o outro, até que finalmente Paulo apelou para quem? Para César, não é? E por isso mesmo ele foi enviado para Roma. Mas é enviado para Roma, digamos, debaixo de prisão, debaixo de uma escolta, não é? E chega... Sim, sim. Mas ele chega à parte velha de Roma. Sim. E esteve preso na parte velha de Roma. Sim, mas depois de... Mas foi a primeira vez. Foi a primeira vez, quer dizer, Paulo ainda não tinha estado lá. Ainda não tinha pregado lá o Evangelho. Ele desejava isso. Mas ele desejava chegar a Roma do mesmo modo que chegou a outros lugares. Através de uma viagem missionária. Aliás, o plano dele... Não sei se os irmãos consideraram isso a semana passada ou não. O plano dele não era tanto ir para Roma, era vir a Espanha, fazendo passagem por Roma. Não é? Mas o plano dele era chegar a Espanha. E porquê? Porque Espanha era o fim da Europa, tal como era conhecida e ainda hoje é, não é? Portanto, era o fim da linha. Ele queria chegar aqui. Não havia Portugal? Não, não havia. Portugal e Espanha eram só. Era a Península Ibérica, não é? Não tinha. Nessa altura ainda não tinha. A nação portuguesa nasce em 1143, portanto, 1000 anos depois, não é? Porque até aí era uma província de Espanha. Era uma província de Espanha, tal como Aragão, Castilha, Andaluzia, etc. O que acontece é que Deus tem outros planos, muitas vezes, não é? Às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Paulo acabou por chegar a Roma, não de acordo com o seu plano inicial, que era um plano missionário, mas de acordo com a vontade de Deus. Contudo, o Evangelho já tinha chegado a Roma. E por isso mesmo ele escreve uma carta aos crentes que estão a Roma. Os irmãos lembram-se com certeza de um casal que até cooperou com Paulo numas viagens missionárias, Áquila e Priscila. E ele encontrou-os na província da Acaia porque eles tinham fugido de Roma por causa de quê? Da perseguição. Portanto, antes de Paulo chegar a Roma, já tinha havido uma série de perseguições aos crentes que estavam lá. Havia crentes em Roma, mas debaixo de grande perseguição. E, portanto, este é o contexto, esta é a moldura religiosa e de liberdades que havia, não é? A oração do apóstolo Paulo está então no verso 9. E vejam como é uma oração incessante e muito objetiva. No verso 9 diz assim: pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E, meus irmãos, o que é isto de fazer menção? Quando nós oramos, nós lembramos os irmãos, não é? Então, fazer menção na oração é isso. Senhores, lembra-te, senhores, te peço por este, por aquele. Então, nas nossas orações nós fazemos menção. Não estamos ali necessariamente, por causa de um nome de um irmão, a fazer uma grande dissertação. Deus já conhece, mas fazemos menção. Pedimos que o Senhor se lembre, que o Senhor dê força, que o Senhor encoraje, que o Senhor dê saúde, conforme a situação daquele irmão. Mas desse passamos ao outro e depois ao outro. Ora, Paulo tinha uma longa lista para orar também, não é? Mas ele, ainda que nunca tivesse estado em Roma, ele orava, diz aqui, incessantemente. Os crentes de Roma estavam na lista de oração de Paulo. E eu espero, meus irmãos, também que nós, certamente, temos uma lista de oração, muitas vezes já na nossa memória, não é? Que nos lembremos uns dos outros e oremos uns pelos outros, fazendo menção ao Senhor. E não fazendo essa menção ao Senhor uma vez por mês ou de vez em quando. Mas vejam como Paulo fazia incessantemente. A ideia de incessantemente não é que ele estivesse 24 horas sempre a orar, não é isso, mas que regularmente, diariamente, no seu tempo, ele orava.
e colocava diante do Senhor os crentes de Roma também, não é? O verso 10 mostra aquilo que Paulo orava. Qual era o objetivo? Nós, quando oramos, temos que ter um objetivo, não é? Mesmo fazendo menção, nós podemos acrescentar alguma coisa, lembrando daquele irmão ou irmã o que é a sua maior necessidade, o que é que nós podemos pedir para aquele irmão ou irmã. E no verso 10 diz, pedindo sempre nas minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Mal ele sabia que iria ser naqueles tempos. Mas Paulo já há algum tempo que orava para que o Senhor lhe desse a oportunidade. E é bom de ver, meus irmãos. Paulo tinha estado em muitos lugares, na antiga Ásia Menor, Macedónia e Acaia. Macedónia e Acaia são províncias que pertenciam, digamos, estão no contexto da Grécia. A Ásia Menor é hoje a Turquia. E quando nós pensamos em lugares como Éfeso, Esmirna e por aí fora, tudo isso é na Turquia. Na Turquia mais ocidental, ali no alinhamento de Istambul. Mas, digamos, toda aquela província da Turquia, Paulo tinha estado lá, tinha corrido aquilo, a Galácia, por aí fora. Mas o desejo dele era chegar à capital. O desejo dele era chegar lá e daí... E Paulo ainda não sabia, todos os caminhos vão dar a Roma, então procurar vir na direção mais ocidental e passar pela França, que na altura não se chamava França, chamava-se Gália, e chegar então à Hispânia, que era a Península Ibérica. Paulo tinha este propósito, tinha este desejo, e ele ora constantemente ao Senhor nesse sentido. Meus irmãos, o propósito de Paulo aqui é triplo. Vejam dos versículos 11 em diante, porque ele manifesta exatamente aquilo que é o seu grande desejo, indo a Roma. Qual é a sua vontade? Ele quer ir a Roma, embora seja com o plano de ir um pouco mais adiante, mas o propósito dele está aqui claramente definido. A partir do verso 11 diz, porque desejo muito ver-vos. E desejo muito ver-vos para quê? Os irmãos vejam comigo. Primeiramente, para vos comunicares algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vós em mim. Então, primeiramente, esta primeira parte do versículo 11, vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Certamente os irmãos da igreja, confortados, isso já tem mais a ver com a ideia que está no verso 12, mas seja como for, a ideia que está presente aqui é mais a ideia de confirmar, não é? De firmar aquilo que eles já tinham. E o que é que os crentes em Roma tinham? Tinham uma fé extraordinária, certo? E Paulo mencionou isso. Uma fé que era evangelística, uma fé que era comunicativa do Evangelho. Eles, apesar de estarem sob grande pressão, sob perseguição, não deixavam de dizer quem eram e em que criam. Aliás, é interessante porque é nesta carta que Paulo diz, vejam o verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. E Paulo diz isto a crentes que também não se envergonhavam do Evangelho. E a sua fé espalhava. Mas, certamente que os crentes em Roma precisariam de confirmação, precisariam de fortalecimento da sua fé, precisariam de algum dom espiritual que Paulo pudesse comunicar. E vamos ver um pouco isto, porque pode causar alguma confusão a alguns. Como é que Paulo, chegando a Roma, ia comunicar um dom espiritual? Como é que os irmãos acham que seria? Ele iria chamar, trazia assim um saco com dons espirituais, e dizia, olha, ponham-se em fila e agora vai. Era assim.
Os dons espirituais, como é que se comunicam? Primeiro, quem é que é a fonte dos dons espirituais? É o Espírito, certo? E é o Espírito que reparte a cada um como Ele quer. Ele quer, como lhe apraz. Então, como é que Paulo ia comunicar um dom espiritual se quem tem os dons e a vontade da distribuição é o Espírito? Dá para... Como? Já estavam, sim. E já teriam com certeza até algum dom espiritual. Mas Paulo, estando juntamente com eles, esta é a minha interpretação. Paulo, estando juntamente com eles, iria perceber aonde é que haveria mais necessidades. Naquela igreja em Roma, quem é que dons espirituais havia, que outros é que Paulo, em oração, sentia que o Senhor queria comunicar àquela igreja. E então Paulo iria, creio eu, orar-se no sentido que o Espírito Santo acrescentasse exatamente esses dons. E com isso fortalecesse o ministério. O ministério. A fé deles era forte, mas precisavam de ser fortalecidos exatamente no ministério, podendo ter... E, meus irmãos, a nossa igreja tem dons, verdade? E quando digo a nossa igreja tem dons, os membros têm dons, não são as paredes, com certeza. A igreja somos nós. Temos dons espirituais. Mas o Senhor pode querer acrescentar outros dons para que a sua obra seja realizada. Não é? Quem é, na verdade, o Senhor dos dons é o Espírito. É Ele que controla isso e é Ele que dá conforme aquilo que é a sua vontade. Mas, meus irmãos, os dons são para usar. Não para alguém se envaidecer, não para alguém meter-se no bolso ou num saco, aí na despensa, à espera de uma oportunidade. Quando o Espírito do Senhor concede um dom, seja a quem for, é para usar. E a questão é, permitam-me só, será que nós estamos todos a usar os dons que Deus nos deu? Os irmãos, pensem e orem. E orem, digamos, numa oração muito pessoal, entre cada um de vós e Deus, nestes termos. Senhor, será que eu estou a usar o dom ou os dons que me tens dado em pleno? Alguns poderão pensar, mas eu nem sei bem qual é o dom que tenho. Então, ora nestes termos. Senhor, mostra-me qual é o dom que tu me tens dado. Mostra-me qual é a tua vontade. Mostra-me aquilo que eu posso fazer na tua obra. E quando isso acontece, meus irmãos, primeiramente nós estamos a ser fortalecidos. Mas também a igreja, no seu todo, está a ser fortalecida. Porque a igreja, meus irmãos, é o somatório dos seus membros. A igreja é aquilo que os seus membros forem. A igreja é forte se os seus membros tiverem uma fé forte, firme. E a igreja, digamos, tiver um testemunho constante fora. A igreja somos nós, não é? Então, aquilo que era a oração de Paulo pelos crentes em Roma, para que eles fossem fortalecidos com algum dom mais que pudesse ser acrescentado, que estivesse em falta, para que o ministério ainda fosse mais abrangente, mais forte, deve ser a nossa oração também, a nossa preocupação. E eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa igreja, concedendo em primeiro lugar um bom aproveitamento, um melhor aproveitamento de cada um de nós, dos dons que temos, que o Senhor já nos tem concedido. Mas também estando disponíveis para que, se o Senhor quiser acrescentar algum dom a algum de nós, que seja, então, recebido e usado para a glória do Senhor, não nossa, não é? No verso 12, Paulo fala então aqui do conforto. E os irmãos sabem, quando as pessoas estão distantes muito tempo, ou quando, nem se conhecendo ainda fisicamente, e naquela altura era muito mais complicado, muito mais difícil do que hoje. Hoje, quer seja via áudio, pela voz de um telemóvel, ou seja do que for, nós podemos conhecer a pessoa pela voz, sem nunca a ter visto. Não é? Mas também hoje, via Skype, portanto,
Os computadores já têm um programa que é possível clicar, fazer a ligação, e alguém que está no Brasil ou que está no outro lado do mundo ter a sua imagem ali e estar ao vivo. Não é? E então nós conhecemos a pessoa, vemos as suas feições. Ainda que a distância quilométrica seja enorme, a proximidade está ali, está em nossa casa. Está ali mesmo de fronte de nós. Não é? Os meios de comunicação hoje permitem isso. Naquela altura, não. E por isso mesmo, Paulo, que orava e orava incessantemente pelos crentes daquela igreja, queria muito estar presente com eles. Não é? E reparem, estar juntamente convosco para que eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. Então, como é que nós nos consolamos? Meus irmãos, deixem-me colocar as coisas de uma forma muito prática, assim. Os irmãos, com certeza, já tiveram a oportunidade, digamos, seja num shopping, seja onde for, de às tantas conhecer uma pessoa e darem conta de que ela é crente no Senhor Jesus. Não já? Oh, eu não sabia que era crente, mas é. E logo nessa altura, meus irmãos, como que se abre uma porta dentro de nós, em que aquela pessoa que nós nunca conhecemos, mas pelo facto de ser crente e estando ali há algum tempo a falar, já está muito, muito próxima de nós, não é? Já aconteceu connosco, não já? E isto, no fim de contas, tem a ver exatamente com o Espírito, Senhor, que nos move e que nos faz ligar uns aos outros desta maneira. Paulo queria ser consolado. Para Paulo seria um motivo de consolo, de conforto poder estar. Mas também porque Paulo tinha uma preocupação muito grande. É que Paulo sabia que em Roma os crentes eram severamente perseguidos. E Paulo queria estar com eles, e meus irmãos, deixem-me usar estes termos: chorar com eles e alegrar-se com eles. E é isso que faz com que nós verdadeiramente sejamos irmãos e irmãs uns dos outros. Os irmãos e irmãs choram uns com os outros e uns pelos outros. Alegram-se, porque é família. Então Paulo queria estar com eles porque queria, de certo modo, levar algum conforto e até ser confortado por aqueles que eram perseguidos, por aqueles que sofriam, por aqueles que eram maltratados, mas não negavam a sua fé. Meus irmãos, eu tenho aqui uma lista de algumas perseguições que tiveram lugar antes de Paulo ter chegado a Roma. Calígula, alguns terão ouvido neste nome, foi imperador em Roma nos anos 37 a 41. Ele considerava ser Deus. E ele ordenou que uma estátua sua fosse colocada no templo em Jerusalém para ser adorado. Em Roma, o culto ao imperador Calígula era obrigatório. Portanto, quem não se curvasse diante da estátua do imperador Calígula, quem não o considerasse como Deus, era perseguido, era morto. Mas isto foi antes de Paulo ter chegado lá. Mas, contudo, os crentes já lá estavam, ou já tinham chegado. Sucedeu a Calígula o imperador Cláudio, nos anos 41 a 54. E ele foi este que determinou a expulsão dos judeus de Roma. E é nesta altura que Áquila e Priscila saem de Roma. E Paulo os encontra mais adiante. Portanto, há aqui uma ordem expressa para a expulsão dos crentes de Roma. E os que ficaram? Os que ficaram foram para os abrigos. Estavam em Roma, digamos, não se apresentavam abertamente como cristãos, porque tinham, de certo modo, de ter alguma proteção, mas reuniam-se, e daí Paulo também mencionar a fé, destacar a fé deles, reuniam-se em certos lugares fora da cidade de Roma, naquilo que é conhecido hoje como as catacumbas. É conhecido hoje? Não, desde aquela altura. As catacumbas eram os cemitérios. E, portanto, era um lugar para onde ninguém naturalmente queria ir.
E os crentes procuravam então esses lugares para se reunirem, porque aí estariam um pouco mais seguros. Mas não deixavam de se reunir. Mais ou menos secretamente. É interessante, eu creio que foi mais ou menos por esta altura que terá sido avançada a ideia da identificação dos cristãos. Muitos hoje, quer dizer, alguns têm, um peixinho no carro, não é? Esse peixinho, digamos, a palavra peixe em grego é ichthyos. E eles pegaram exatamente nas letras dessa palavra ichthyos e então definiram para si aquilo que era a sua frase de identificação, a sua apresentação. A sua identificação. Então era Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E cada uma destas palavras, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, em grego tem uma palavra inicial, juntando essas 5 palavras dá ichthyos, que é a palavra para peixe em grego. Então eles, para não pronunciar a palavra, faziam, quando se encontravam com alguém, faziam uma parte assim. Portanto, faziam isto. Se o outro fosse cristão, completava, fazia isto. E desenhavam o peixe. E então eles estavam a dizer um ao outro, em código, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E esta era a forma de saberem com quem estavam. Porque às vezes era perigoso. Perigoso. Não sabiam se era um invasor, alguém que estava ali, que vinha tipo PID ou KGB, ou fosse o que fosse, polícia secreta, que viesse para estar no meio deles e denunciar. Não é? A carta de Paulo chegou a Roma quando Roma era governada por Nero. E isto nos anos 54 a 68 que Nero governou. E Nero tinha um ódio mortal aos cristãos. Foi ele que mais tarde, segundo a história, viria a mandar incendiar Roma e a culpar os cristãos. Então, este era o panorama, este era o contexto. Paulo ele próprio, já tinha passado por muitas situações também de aperto. Situações de ter estado preso, de ter sido espancado, até de o terem deixado pensando que ele estava morto. Não é? De ter que sair por uma corda e ir adiante. Então, Paulo e os crentes de Roma tinham muita coisa em comum neste aspecto, por causa do Evangelho. Tinham sofrido por causa do Evangelho. E quando Paulo diz, isto é para juntamente convosco que eu seja consolado em vós pela fé mútua, é nesse sentido, consolarem-se. Porque a experiência de Paulo era uma experiência semelhante aos crentes de Roma. E partilhando essas experiências, meus irmãos, há fortalecimento. O Senhor tem estado connosco. O Senhor está com aqueles que são perseguidos. O Senhor estava com aqueles que eram duramente marginalizados, aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram espancados até à morte. Meus irmãos, é famoso ainda nos dias de hoje um grande monumento que está em ruínas e em recuperação até neste momento, em restauro, o Coliseu de Roma. Tive a oportunidade de uma passagem rápida para Roma, rápida, foram 2 dias, mas de ter ido ao Coliseu, ter olhado. E, meus irmãos, imaginado o que tinha sido naquela altura o sacrifício de irmãos nossos do primeiro século. Com mulheres e crianças serem levados para aquela arena e as feras serem lançadas. Com a indicação de que, primeiramente, nega a tua fé em Cristo e serás salvo. E o que era curioso, isso é testemunhado historicamente nos registros de Roma, era que os crentes, quando iam para aquele lugar, juntavam-se em pequenos grupos e louvavam o Senhor, cantavam hinos. E isto deixava toda aquela assistência, e eram milhares,
completamente apavorada. Como é que estes que são lançados às feras estão a cantar, a louvar ao Senhor Deus? E pode imaginar Nero sentado na cadeira. Oh, aí está. Nero sentado na cadeira, em grande revolta. Porque aquele povo, em vez de prestar tributo a Nero, em vez de usar aquela oportunidade de fuga da perseguição e da morte, ainda estão a insistir, a louvar esse Deus e não a louvar a Nero. A louvar aquilo que Nero considerava que era um Deus morto. Mas Cristo estava bem vivo e bem vivo naqueles corações. Este é o contexto em que a carta de Paulo chega aos Romanos, e é também neste sentido que Paulo está pronto a consolar e até a ser consolado por causa da experiência que eles tiveram ali, não é? Meus irmãos, havia outra coisa, e vamos passar ao versículo 13. Outro dos propósitos de Paulo. Verso 13. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Como é que os irmãos entendem este versículo? Bom, Paulo tinha sido impedido até agora, não tinha conseguido ir, mas lá chegaria. Mas qual é o propósito manifestado pelo apóstolo aqui, em relação à ida a Roma, que ele tanto deseja? O que é que ele deseja lá também? Então, vamos ver. Em primeiro lugar, ele estava pronto para comunicar algum dom, fortalecendo a igreja. Em segundo lugar, para confortá-los e receber conforto também. E em terceiro lugar, para conseguir algum fruto. E esse fruto seria conseguido através de quê? Do Evangelho. Pregar o Evangelho. Portanto, no fim de contas, o interesse, a preocupação do apóstolo Paulo para Roma é aquela que era para todos os demais lugares, não é, meus irmãos? Quando Paulo chegava a um lugar, aquilo que era a sua grande preocupação era confirmar os que já lá estavam, mas também procurar ganhar outros. E é interessante porque ele aqui diz, entre vós, algum fruto entre vós, significa o quê? Entre os judeus, mas também entre os gentios, como já tinha acontecido em outros lugares. E os irmãos recordam-se que das várias, não foram duas até agora, 3, viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele primeiramente ia aonde? À sinagoga, está com os judeus, mas depois também se virava para os gentios. E, portanto, Paulo está nessa disposição de levar o Evangelho não apenas aos judeus que já eram crentes, fortalecê-los, mas também conseguir alguns outros e trazê-los para o Evangelho de Jesus, como também alcançar romanos, alcançar gentios, não judeus. Não é? Ele está com essa disposição. E ele justifica isso no verso 14. Porque eu sou o quê? Devedor tanto a uns como a outros. E é interessante a forma como ele coloca. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quer dizer que os que não são gregos são bárbaros, é isso? Há aqui uma nuancezinha interessante. Gregos e bárbaros. Alguém tem outra tradução? Era. Os bárbaros aqui não é a palavra não tem o mesmo sentido que nós lhe damos hoje, que é barbaridade em termos, digamos, mais agressivos, mais violentos, mas é bárbaro naquele sentido de ser desconhecedor, ser pouco instruído, porque os gregos eram muito instruídos. A cultura grega era, de facto, muitíssimo forte. Mas aqueles que não tinham essa cultura grega, aqueles que eram iletrados, digamos, neste contexto que Paulo está a mencionar aqui, seriam os tais bárbaros, não é? Mas depois ele diz, sábios como ignorantes, não é? Portanto, os que falavam a língua grega, mas também os que não falavam. Aqueles que eram sábios, mas também os que eram ignorantes. Não era por alguém ser grego que era sábio. Atenção.
Os gregos tinham deixado uma cultura e um nível de conhecimento muito grande, mas isso não fazia deles, todos eles, sábios, não é? Havia, com certeza, também ignorantes e até loucos pelo meio, não é? Irmão Mérico. Aqui no verso 13, o irmão, se calhar, são algumas esquecimentos. Ainda não terminei. Até Sim. agora tem sido impedido. Sim. Não era a primeira vez que ele era impedido. Pois. Eu tinha desagir aqui ou lá e era impedido. Sim, Quando sim. os macedónios passam a Macedónia e ajuda-nos, ele foi impedido. de ir lá. Portanto, o Espírito encaminhava os passos de Saulo, embora ele tivesse o prazer, o gosto de ir a determinado lugar, muitas vezes não era a vontade que se tinha de ser feita, mas a vontade de Deus. Sim. Outras vezes foi impedido também por via de perseguição. Não é? Mas, concretamente aqui, impedido porque Paulo já tinha feito mais do que uma tentativa para ir pela Grécia e chegar a Roma, mas isso não tinha acontecido. Não é? E é interessante também, já referimos isso, que Paulo vai chegar a Roma não conforme ele tinha planeado ou desejaria, mas através de uma denúncia falsa e de uma prisão. Então, verso 15 agora, de modo que quanto está em mim, isto é, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, tanto também a vós que estáis em Roma. Portanto, a prontidão do apóstolo Paulo era constante, não é? Podemos dizer, Paulo tinha, tinha o pronto-socorro. Estava pronto para atender a qualquer chamada, não é? E aí ele queria chegar também a Roma, não é? E ele diz, não me envergonho do Evangelho. E esta palavra que nós já lemos há um pouquinho mais atrás, ela caía muito bem com os crentes de Roma, porque os crentes de Roma também não se envergonhavam do Evangelho. Os crentes de Roma estavam prontos a pagar com a sua vida pelo Evangelho. Não é? E Paulo sabia, e é aqui que ele define, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E reparem aqui que ele usa a palavra grego para significar quem? Os gentios, os não-judeus. Não sei se todos têm a mesma tradução, grego, ou se tem logo gentio. Mas a ideia mesmo é judeu e grego, não é? É estrangeiro. Estrangeiro para o judeu. Estrangeiro para o judeu, não é? Portanto, era primeiramente ao judeu, mas também ao grego, porque a língua que se falava internacionalmente naquela altura era o grego. Era o grego. E daí que Paulo faça essa referência, não é? Porque no Evangelho, e são horas de terminar, verso 17, no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, só uma notazinha aqui em relação. É revelado de fé em fé. O que é que os irmãos entendem por isso? O irmão Santos tem uma pergunta? É sobre isto, sobre o justo viverá pela fé. Eu tenho aqui outra tradução conhecida, é pela fé é justo viverá. Eu posso. O que pela fé é justo, viverá. Toda a gente tem fé. Atualmente quem se baseia no justo viverá pela fé? Ok. Está em ligação com aquilo que eu estava a sublinhar também, que é revelado de fé em fé. E penso que vai ao encontro. E o irmão diz, e bem, de um modo geral todas as pessoas têm fé. Aliás, nós ouvimos. Eu cá tenho a minha fé. Agora, a questão aqui é, deixem-me colocar as coisas nestes termos. A fé dos irmãos, hoje, é a mesma fé que tinham há 5, 10, 15, 20 anos? O que é que mudou? É maior? É menor? É melhor? É pior? É maior. Então, a nossa fé começa por ser uma fé em quem?
em Cristo Jesus, certo? Aceitamos pela fé Cristo Jesus. Mas a nossa fé vai crescendo, vai se fortalecendo. Nós vamos conhecendo mais. E por isso mesmo Paulo usa aqui esta expressão de fé em fé. Não que eu ande a saltar de uma fé para outra. Fé naquele sentido de credo ou de religião. Não é isso. Mas é de fé em fé. Eu vou fortalecendo a minha fé. Cada vez mais a minha fé tem mais base, é mais alargada, é mais firmada, não é? E eu vou de fé em fé. Mais segurança, mais forte, não é? Eu vou de fé em fé. É neste sentido. Porque eu passo por dificuldades, eu passo por tribulações, surgem dúvidas, mas a minha fé vai sendo firmada. Ou seja, eu parti daquela fé inicial que é de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, mas a minha fé não para aí. Ela vai sendo fortalecida e acrescentada, não é? E o justo, e quem é o justo aqui? Não há um justo, não há um sequer, portanto não é esse o contexto, mas é aquele justo que é justificado. E nós somos justificados pela fé. Não é? Então é por causa da nossa... Mas a fé, neste caso, aquela fé inicial. A fé, quando eu creio em Jesus e aceito Jesus como Senhor e Salvador, Ele declara-me, é aquilo que nós encontramos em João capítulo 1, verso 12, não é? Mas todos aqueles que creem nele, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome, não é? Então, eu aí, se sou filho de Deus, sou chamado filho de Deus, eu sou declarado justo. Aliás, este é um tema que Paulo vai abordar em toda a carta aos Romanos. A questão da justificação pela fé. Paulo mais adiante diz, porque nós queremos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não é? Então, porque a minha fé está em Cristo, eu já não estou mais condenado, porque essa condenação foi retirada de mim. E eu sou declarado justo, não sendo justo no sentido absoluto, mas eu sou declarado justo naquele sentido de justificado. Ou seja, o meu pecado foi justificado, está perdoado. Esta é a ideia que está associada aqui. E então o justo, isto é, aquele que está justificado, viverá da fé. Eu vivo da fé. O viverá da fé é naquele sentido, eu vivo pela fé e cada dia, digamos, eu dependo do meu Deus. As obras são apenas o reflexo, não é, da nossa fé. São o reflexo da nossa fé. Pelas minhas obras, isso é aquilo que Tiago diz. Aliás, nesse aspecto é interessante, não temos tempo assim mais, mas parece que Tiago choca com Paulo na carta aos Romanos. Paulo na carta aos Romanos fala de fé, 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 fé. Tiago fala de obras também, mas é preciso entender o contexto.